Olha, esse inquérito das fake news já já vai dar em prisões. Calma, tem muita gente que tá ansiosa, mas calma, porque a coisa tá ficando cada vez mais feia. Hoje eu vi alguns trechos do voto do Barroso e do Alexandre de Moraes sobre se o inquérito das fake news continua ou se o inquérito para. E a gente já sabe que a votação será para o inquérito continuar. E também hoje o STF votou sobre se o Abraham Weintraub, o ministro da Deseducação, aquele analfabeto, se ele vai continuar no inquérito das fake news, se ele vai continuar sendo investigado ou não. E a derrota do governo Bolsonaro, do Weintraub, foi expressiva. 9-1. Foi 9-1. O único voto a favor do Weintraub, na verdade não foi nem um voto a favor do habeas corpus do Weintraub, foi um voto a favor de julgar o habeas corpus dele. Foi o voto do ministro Marco Aurélio de Mello. Ele foi o único voto. E geralmente no STF as últimas votações estão sendo 9-1, 10-1. E é sempre o Marco Aurélio de Mello que tem o voto, que é o voto que discorda do resto. Mas a coisa tá feia. O voto do Alexandre de Moraes hoje foi um voto assim, ele mostrou que o inquérito das fake news é uma coisa muito, mas é muito mais grave do que a gente pensava, muito mais grave do que eu, Thiago, pensava e do que você imaginava. Esse inquérito começou, eu imaginava que era por conta de... Tinha gente inventando fake news contra os ministros do STF, tinha gente que xingava os ministros, que fazia manifestação. Eu lembro até que fizeram um bonecão gigante do Gilmar Mendes e tacavam pedra nesse boneco, como simbolizando que estavam matando ele e tal. Não, é muito mais grave que isso. Os ministros do STF estavam sofrendo ameaças, chegaram a explodir uma bomba, um artefato, na frente da calçada de um dos ministros do STF. O Alexandre de Moraes não falou quem é. E aí eles falaram, não, peraí, uma coisa é crítica, outra coisa é discordância, outra coisa é xingamento, mas aí passou de todos os níveis. Então, eles decidiram abrir esse inquérito. E ele votou a favor, tá 3-0, e provavelmente vai ser também 11-0, 10-1, 9-2, para que se mantenha esse inquérito. E o Bolsonaro tá desesperado. Por isso que o Bolsonaro recuou. A entrevista, a fala do Bolsonaro hoje de manhã foi um recuo muito grande. A fala do Flávio Bolsonaro ontem, de sangue quente, foi um recuo muito grande. Eles recuaram porque eles viram que não tem mais como avançar. O bolsonarismo não avança mais. Foi até ali e o STF delimitou. Ó, daqui vocês não passam, daqui vocês só recuam. E aí vocês vão escolher se vocês vão recuar por bem ou por mal. E vai ser por mal. Para muita gente vai ser por mal. Vai ter prisão muito em breve, acredita em mim. Mas antes de eu falar sobre tudo isso, ó, você quer ajudar a derrubar o desgoverno? É simples, curte o vídeo e se inscreve no canal. O desgoverno, o inquérito das fake news mostra, o Bolsonaro tem um grande sistema de fake news, esse sistema é alimentado com dinheiro público, muita gente está enriquecendo porque está ganhando dinheiro público para promover fake news, para promover discurso de ódio. Você quer ajudar a quebrar essas mentiras no meio? Quando você se inscreve no canal, o algoritmo do YouTube vai mostrar esse vídeo para mais gente, lá na página inicial do YouTube. Deve ter gente que está cansada de ver isso, mas se você é a primeira vez que está aqui no canal, entenda, o algoritmo do YouTube quer que você continue usando a plataforma. Se você se inscreve no canal, vai falar, pô, esse vídeo tá bombando, tá fazendo com que o cara se inscreva no canal, então vou mostrar para mais gente também vir se inscrever. Isso vira uma bola de neve e a gente consegue mostrar a verdade para mais e mais e mais gente. Se inscrever no canal é mais importante até do que compartilhar, então é um segundo, é de graça. Por favor, inscreva-se. Agora, vamos falar sobre isso. O Alexandre de Moraes, no voto dele, o Barroso também falou muita coisa no voto dele, mas o do Alexandre de Moraes me chocou, porque ele narrou casos que aconteceram, que deram origem ao inquérito e que aconteceram também depois, com o inquérito já em andamento. Teve gente que ameaçou ministros do STF falando assim, ó, nós sabemos onde você... que lugares você frequenta, onde sua família frequenta, em São Paulo e em Brasília, nós sabemos em que horário é o seu voo geralmente, em que horário você chega, nós sabemos qual é a sua rota do aeroporto pro seu local de hospedagem, do local para o trabalho, assim, tudo detalhado. Ele tinha até um papel que ele não chegou a mostrar tudo, mas é um papel que era um plano que o Ministério Público, o Ministério da Justiça conseguiu desvendar isso no ano passado. Um plano que era um plano de um atentado contra um dos ministros do STF. Alexandre de Moraes não falou quem, mas parece que é ele ou Gilmar Mendes. Pois bem, tinha um plano para um atentado, e mais do que isso, eles recebiam ligações de gente fazendo ameaças, as piores ameaças possíveis contra eles, contra os familiares deles. E ele falou, ó, uma coisa
é liberdade de expressão, é crítica, é xingamento. Outra coisa é o que estão fazendo. Tem 72 inquéritos que foram enviados para a primeira instância que não tratam de liberdade de expressão, não tratam de nada disso, eles tratam de ameaças. E ameaças, assim, com base, não é alguém que chega e fala, vou fazer não sei o que com você, com a sua família, blá blá blá, online. Não, é gente que enviava foto do filho do ministro, foto do ministro saindo de um restaurante, falando, eu sei onde você frequenta. Então a coisa estava ficando feia. Aí eles falaram, peraí, vamos fazer um inquérito, vamos investigar quem são. Isso lá no ano passado. Aí o Dias Toffoli falou, vamos escolher um ministro para investigar, que é um investigador que tem muitos anos de experiência, Alexandre de Moraes. Pelo voto dele, fica claro, em breve teremos novidades e prisões. Vai ter prisão. Tem gente que tá pensando assim, quem será que vai ser preso? Será que é o Carlos Bolsonaro? Será que é o Alan dos Santos? São os dois nomes que mais estão cotados para serem presos. O Alan dos Santos recebeu a visita da Polícia Federal 3 vezes em 15 dias. Quer dizer, a cada 5 dias a Polícia Federal vai lá bater na porta da casa dele. O motorista lá da Polícia Federal, o policial que pilota o carro, não precisa nem de GPS para chegar na casa do Alan dos Santos. O cara já sabe de cor. É ali, ó. Vou ali toda semana falar com ele. Pois bem, então por isso ele é o mais cotado para ser preso em breve. Mas não sabemos. Eu, Thiago, não posso falar porque eu não tenho... Eu não tenho informação da investigação, ninguém tem. Só o Alexandre de Moraes e pessoas muito próximas a ele. Mas tem uma coisa, olha só, tem gente que não acredita em mim, que fala, Thiago, você é otimista demais. Thiago, você devia falar que não vai dar em nada. Esse tipo de derrotismo, isso é derrotismo, pessimismo, não adianta. Eu faço análise. Eu lembro que quando eu falava, em agosto, eu fiz um vídeo, eu falei, vai começar a briga Moro e Bolsonaro. O Sérgio Moro não vai durar muito no governo Bolsonaro. E eu lembro de comentários falando, Thiago, isso é especulação, eles estão só fingindo. O Moro não saiu do governo? E na época, eu lembro, eu dei 6 motivos pelos quais o Moro não ia durar muito no governo Bolsonaro. E eu falei, é por causa disso, isso. É simplesmente, você vai pegando os fatos, ligando os pontos e vai falar, não vai durar. O Moro e o Bolsonaro não se batem. E o Moro, quando saiu, ele inclusive deu razão a tudo que eu falei. Ele falou, eu me mantive no governo, a narrativa do Moro, que era que ele se manteve no governo porque ele era a única voz contra a corrupção. A minha coisa que eu falava era mais ou menos isso, sem a parte da corrupção. Falava, o Moro vai se manter no governo até onde dá. Quando não der mais, ele sai. E foi exatamente o que ele fez. E tinha gente que falava que não, que eu estava errado. Falei que o Lula ia ser solto. E tinha gente que falava, o Lula nunca vai ser solto. E tem vários youtubers pessimistas que falam, o Lula nunca vai ser solto, vai ficar preso para sempre, vai ficar anos e anos preso, já tá tudo dominado, Bolsonaro vai fazer uma ditadura, blá, 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 blá. Esse pessoal teve que morder a língua, porque o Lula foi solto. Eu lembro que eu também falava, olha, até o fim do ano, no ano passado, o STF vai fazer uma série de decisões, vai voltar a investigação contra o Flávio Bolsonaro, o Lula vai ser solto e vão ter outras investigações que vão avançar muito. Aconteceu tudo o que eu falei, porque é análise, você vai ligando os pontos, e agora eu estou ligando os pontos. Teremos prisões nas próximas semanas, e prisões de gente importante do bolsonarismo. A Sara já foi presa, e olha só, nem tudo depende do STF, nem tudo. A Sara foi presa... 5 dias de prisão, pode ser prorrogado por mais 5 dias, mas o procurador da primeira instância não quis enquadrá-la na Lei de Segurança Nacional. Então talvez ela seja solta nesses 10 dias, nesses próximos 10 dias. Só que ela já está marcada pelo STF, porque ela é uma dessas que fez ameaças ao STF publicamente, na frente da câmera. Eu até publiquei aqui o vídeo dela fazendo ameaça, falando que ia descobrir onde moram os familiares do Alexandre de Moraes, qual é a rotina dos familiares do Alexandre de Moraes, onde moram as empregadas domésticas dele, blá, blá, blá. Ok, agora a gente não sabe o que ela fez atrás das câmeras, sem estar sendo filmada. Aquilo foi o que ela fez se filmando. O que será que ela fez sem estar sendo filmada? Então, como nem tudo depende do STF, talvez ela seja solta, mas não vai durar muito tempo. Se ela for solta, se o STF não mandar que ela fique presa mais tempo, a liberdade dela não vai durar muito tempo. Tem outros que estão livres agora e já eles vão estar vendo o sol nascendo quadrado. Além disso das fake news, olha só, vamos ter novidade no processo que está o Moro contra o Bolsonaro, da interferência na Polícia Federal. Você percebeu? Comenta aí, você viu alguma notícia sobre esse processo nas últimas 2 semanas? Não, né? Ninguém viu.
nenhuma notícia. Por quê? Estão investigando, eles estão investigando. Está sob sigilo parte da investigação, a parte da denúncia do Paulo Marinho, que foi a parte que trouxe o caso do Queiroz e do Flávio Bolsonaro para o meio da interferência do Bolsonaro na Polícia Federal, do caso Bolsonaro versus Moro. Essa parte está sob sigilo e está sendo investigada. E quem está conduzindo a investigação é o Celso de Mello. O mesmo Celso de Mello que comparou o Bolsonaro com Hitler, o mesmo Celso de Mello que disse anteontem, que o Bolsonaro, que gente assim que tenta autoritarismo, como o Bolsonaro, ele estava se referindo ao Bolsonaro claramente, que esse pessoal tem que ser barrado. O Celso de Mello é ele quem está conduzindo a investigação, então espera que também teremos novidades ali. E também teremos novidades mais ainda nesse inquérito, nessa investigação dos atos antidemocráticos, que ontem foi uma devassa para o Bolsonaro, mas vai ter mais novidades. São vários inquéritos. E aí o Bolsonaro, ele já nem tenta, você pode perceber que o Bolsonaro ele não sai mais na frente das câmeras para fazer discurso de tentar mostrar poder, igual ele fazia até o final de abril. Final de abril foi quando o Bolsonaro estava, toda semana tinha ato do Bolsonaro, lá com 500 pessoas, e ele sempre ia lá, andou a cavalo, estava todo sorridente, falou na frente do quartel das Forças Armadas, falou, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e o povo está conosco. Agora não. Agora não. Hoje foi a posse do novo ministro da Comunicação, que é genro do Silvio Santos e que é deputado do Centrão, amigão do Kassab, aquele corrupto. Pois bem, o Bolsonaro colocou alguém do Centrão com uma verba bilionária lá para roubar o quanto ele quiser. Na posse dele, o Bolsonaro fez um discurso rápido e ele falou, as instituições têm que entender que não são as instituições que mandam no povo, e sim o povo que manda nas instituições. E aí todo mundo aplaudiu o Bolsonaro e o Dias Toffoli, que até outro dia era amiguinho do Bolsonaro, o Dias Toffoli estava sentado, enquanto todo mundo aplaudiu o Bolsonaro, o Dias Toffoli estava assim. Aí ele fez assim, aplaudiu por 2 segundos e depois parou de aplaudir, enquanto todo mundo aplaudia assim, efusivamente, o Bolsonaro assim com ânimo. O Dias Toffoli, peraí, isso aí eu não vou aplaudir não, esse cara... Porque o Bolsonaro perdeu até o amiguinho dele, que era o Dias Toffoli, já não é mais amigo. O Bolsonaro vai começar a sofrer derrotas no STF, uma atrás da outra. A justiça está acabando para o Bolsonaro. O Barroso, ele deu uma entrevista no Roda Viva e na entrevista ele deixou claríssimo que o TSE não tem a intenção nenhuma de salvar o Bolsonaro se tiverem as provas contra ele. Se tiver prova contra o Bolsonaro, comenta aí, você acha que tem ou que não tem? Quando tiver a prova contra o Bolsonaro, quando o inquérito das fake news for dividido com o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, e for a votação da cassação da chapa do Bolsonaro, começar uma investigação eleitoral sobre isso, e tiver a votação no fim dessa investigação, o Barroso, diferente de outros momentos, eu lembro de momentos em que o pessoal do STF, o próprio Rodrigo Maia, eles tinham um discurso, mas não, vamos ser todos amigos, não é um momento disso, não é um momento daquilo. Barroso não, ele foi pra cima. Ele falou, se tiver, o que a gente tem que fazer? Tem que julgar na lei. E acabou. O Bolsonaro sabe que esse julgar na lei, vindo do Barroso, que é amigo do Sérgio Moro, e o Barroso, tanto ele quanto o Sérgio Moro, a lei para eles é só um detalhe que não importa. Se o Barroso quiser, ele vai para cima, tendo as provas para mostrar para o povo, aí ferrou, não tem como. O Bolsonaro não vai aguentar a Globo, que é aliada do Sérgio Moro, mostrando 20 minutos, 30 minutos por dia no Jornal Nacional, no Jornal Hoje, no Jornal da Manhã, no Jornal da Globo à noite, fora as outras emissoras, fora o rádio, fora eu compartilhando, você compartilhando, mostrando as provas que vão aparecer contra o Bolsonaro. E vão aparecer. Também não vai aguentar a prisão, talvez até de filho dele. Talvez de 1, talvez de 2 filhos dele. Ele não vai aguentar, vai ser muita pancada, vai ser uma atrás da outra. O Bolsonaro, ele tá entrando naquilo que se chama de corredor polonês. Aquele corredor, pelo menos quando eu era criança na escola, tinha uma brincadeira que chamavam de corredor polonês, que uma criança entrava no corredor e todo mundo ficava batendo nessa criança até ele sair do corredor. Brincadeira boba, não tinha motivo nenhum, só para apanhar de graça. Pois bem, o Bolsonaro está entrando no corredor polonês, ele vai começar a levar pancada de todos os lados. Se você acha que o Bolsonaro já está levando pancada, calma, ainda nem começou o inferno do Bolsonaro. E outra coisa que eu falei aqui, no dia 1º de janeiro, vai lá ver os vídeos, eu falei, 2020 vai começar o inferno do Bolsonaro. E eu falei de todas essas investigações. E se você for nos comentários, você vai ver um ou outro comentando, falando, não, Thiago, não vai dar em nada. Por esses pessimistas, esses derrotistas,
ó, o Bolsonaro já seria um ditador, estaríamos todos calados, esse canal aqui não existiria mais, você não teria mais o direito de compartilhar nada, porque estaríamos numa ditadura. Que tem parte da esquerda que não ajuda, só atrapalha. Então, se você está com esse discurso derrotista, pessimista, reveja suas ideias, que você está errado. As coisas estão feias para o Bolsonaro. Isso é simples análise. É por isso que, na maioria das vezes aqui no canal, e em outros canais também, tem vários canais que acertam muito mais do que erram, porque fazem a análise. Quem só vive de pessimismo vai acabar acertando, porque uma vez ou outra as coisas dão errado. Aí vai falar, tá vendo, eu disse que ia dar errado. Você fala 100% das vezes que vai dar sempre errado, uma hora se acerta. Mas, nesse caso não, as coisas vão dar certo. O Bolsonaro, claro, ele pode mudar, ele pode, é como um jogo de xadrez, as coisas são dinâmicas, mas tudo indica a curto, a médio e principalmente a longo prazo que o Bolsonaro não dura muito e que se ele durar, ele vai ficar frágil como um cristal e que todo mundo à volta dele serão, mas muitos deles serão presos. É isso. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal e deixa a sua opinião. O que você espera para as próximas semanas e também a médio prazo, para os próximos meses no cenário político. Falou!